todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para o nosso encontro, né, meus amigos? Os amigos aqui da janelinha, os amigos que nos assistirão também posteriormente. E como temos costume, né, sempre iniciamos com uma leitura que a nossa amiga Solange irá fazer. Solange, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá para a nossa leitura. Nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar, convenientemente, as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa imprudentemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 105, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma leitura que atualíssima, né? Muito obrigada, Solange, pela sua participação. Então, vamos lá, né? Vamos passar agora para a nossa oração inicial, e hoje eu vou fazer a oração inicial. Não vou fazer, eu vou ler. Essa oração é do Monsenhor Horta. O Monsenhor Horta, ele foi um sacerdote muito humilde e bom, e ele era muito admirado pelas suas qualidades. E essa oração dele está no livro Antologia dos Imortais, do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. Prece. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem, retificando-nos o passo
para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida, na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faz, Senhor, que todos nós, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. E assim, pedimos a espiritualidade amiga que ampara, que ilumina, que dirige o nosso trabalho, né? Que é comandada pelo senhor José Marques Garcia, para que essa reunião possa nos orientar, nos conduzir pelos melhores caminhos da nossa evolução. Rogamos também o amparo, a proteção à nossa amiga Ângela, que hoje irá expor um assunto que a gente sempre fala dele, mas a gente ainda tem muito que aprender sobre este assunto, Senhor. Então, que nesses instantes que estaremos aqui, possamos estar de ouvidos e mentes abertas para podermos, Senhor, levar esses ensinamentos para os nossos irmãozinhos que estão no convívio, na estrada, né, da nossa evolução. E assim agradecemos, Senhor, nos ampare, nos ilumine em nossas caminhadas, hoje e sempre. Que assim seja. Antes de chamar a nossa amiga, quero convidar agora a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Bom dia. Boa noite, querida. Bom dia. Bom dia, né? Perdoar para que Deus vos perdoe, né? O tema central do nosso estudo da noite. Tudo Sim, bem, Odília? Tudo bem. Vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens que vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vós atender, terás ganho o vosso irmão. Tereis ganho, né? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas? Se não perdoa a dos outros, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga
impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. E agora nós vamos convidar a nossa amiga, né, a Ângela. A Ângela, eu estava comentando, pessoal, nos bastidores, a Ângela foi a nossa primeira expositora do Evangelho online. E hoje ela está aqui conosco, né? Ela sempre nos atende, né, prontamente. Ela, sempre que a gente convida, ela está aí firme e forte, né, Ângela? Seja bem-vinda, Ângela. Abre o seu som, Ângela, está fechado. Eu que agradeço, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos queridos de doutrina, àqueles que eu convivi pessoalmente, aos novos, né? E aos que estarão depois nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer, realmente. Né? Como, então, né? para mim é sempre gratificante. Né? Nós que agradecemos. Eu amo realmente a doutrina espírita, é ela que me consola, ela que me fortalece, é ela que me mantém em pé, e é ela que me faz seguir, né? Seguir confiante. A confiança de que tudo está dentro dos planos divinos, que não tem nada errado. Né? Então, os estudos sempre me trouxeram essa certeza. Né? E esse tema realmente é um tema que, por mais que a gente estude, por mais que a gente escute, nós ainda não aprendemos a colocá-lo 100% em prática. Né? Ele é bem complicado porque ele mexe muito com o nosso eu, ele mexe com o nosso orgulho, ele mexe com as nossas posições pessoais, nossos conceitos de vida. Então, é por isso que vai se tornando, ele é bem complicado realmente. Então, acho que esse tema, né, que é perdoar, perdão, né, ele está sempre mexendo com a gente. Então, quando ele fala perdoar para que Deus vos perdoe, né, eu nem coloco que Deus irá nos perdoar, né? Mas sim perdoai para que você possa desfrutar de tudo que Deus coloca à nossa disposição, né? Porque não é Deus que vai nos perdoar, né? Somos nós que temos que nos perdoar e perdoar os outros. Deus apenas nos dá o caminho, né? Então, se nós quisermos desfrutar de tudo aquilo que o Cristo um dia veio e nos trouxe, né? Que a paz do reino do Pai, né? Desfrutar do reino do Pai, tudo vai depender de nós, não vai depender de Deus, né? Deus irá apenas nos conceder, né, o benefício da nossa mudança, do nosso entendimento e da nossa compreensão. Então, esse perdão, esse perdoar, ele é um processo mental, né? E, ao mesmo tempo, ele é um processo espiritual. Então, ele depende da minha mente, da minha inteligência, e depende do meu espírito, né? Para que eu possa colocar um ponto final, para que eu possa colocar, dizer, cessar todo aquele sentimento, aqueles ressentimentos, né? Aquela raiva que eu tenho, né? Que eu desenvolvo
contra as pessoas ou contra a mim mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa bem pessoal. Então, ele depende disso aí, né? E esses ressentimentos, eles estão atrelados a essas ofensas, né, que nós recebemos, as diferenças que existem, os erros e até mesmo os fracassos, né? Quando eu fracasso em alguma coisa, eu fico me culpando que eu fracassei. Quando eu erro, eu fico me culpando, né? Ora, então o perdão cabe ali, eu tenho que me perdoar. Se eu errei, eu tenho que me perdoar. Né? Se eu não conseguir realizar, se houve um fracasso na minha vida, né? Eu tenho que entender esse fracasso. É por isso que ele fala que está atrelado tanto à parte mental como à parte espiritual, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que cessar essa exigência, né, desse castigo. Né? Nós gostamos da palavra castigo, né? Ou da palavra restituição. Né? Então, nós temos que pôr um ponto final em tudo isso. Isso é o perdão em si, né? Então, ele é mais amplo do que a gente pensa, né? E ele tem uma relação bem direta, né, com o sentimento da pessoa que está perdoando. Então, o perdão, ele está relacionado com o sentimento de quem perdoa e também entre quem perdoa e quem é perdoado. Né? E existem mil maneiras, né, desse perdão. Esse perdão não é só com palavras, né? A pessoa acha que só vai, eu vou te perdoar. Não, não é. É muito vasto, né, a forma de pedirmos perdão. Então, o que é o perdão em si, né? O perdão é o esquecimento completo, você esquecer completamente e de forma absoluta, né, as ofensas que você recebe. Tá? Só que ele tem que ser sincero, ele tem que estar no coração. Né? A gente tem que aprender de tudo que as pessoas nos fazem. Para que a gente entre nesse esquecimento completo, você tem que olhar a pessoa como um espírito em evolução. E parar para perguntar se aquela pessoa, naquele momento, ela sabe que aquilo é contra a lei divina. Se a resposta for não, que a pessoa não sabe, né? Então você eleva um pensamento a Deus e faça uma prece para aquela pessoa, porque ela ainda não entendeu que nós estamos aqui para tratar bem um ao outro, né? Então ela não tem o conhecimento. E se for alguém que tem o conhecimento, né? Aí você também fala, nossa, pior que tem o conhecimento, está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, você esquece, porque é aquela pessoa que irá responder por aquela falta. Não serei eu que vou responder, a não ser que eu seja responsável, né? Então, por isso que ele fala que esse esquecimento completo exige toda essa análise, nós temos que analisar, né? Ele também tem que ser sincero, né? Bem sincero. Nós temos que ser sinceros para com a pessoa, né? Eu estou esquecendo, eu estou agindo de forma sincera, né? E não ficar, né? Eu falo, não ficar ofendendo a pessoa, sempre lembrando, olha, eu te perdoei, eu te perdoei. Não adianta, porque às vezes não adianta você ficar lembrando que você perdoou, né? E também não pode ser só para alimentar o meu orgulho, né? Para que todos falem, olha, ela perdoou, ela sabe perdoar. Então, esse perdão, ele é realmente algo muito íntimo, né? Às vezes não precisa nem falar, eu falo que, né, não precisa falar, basta você agir, basta você, né, ter entendimento, né? Então, lá no Evangelho ele fala que você reconhece o perdão mais pelos atos do que pelas palavras.
Né? E às vezes a pessoa te ofende e depois ela não sabe como pedir perdão para você. Né? Eu falo que quando não sabe pedir perdão é porque ainda é um orgulho, né? Está bem latente, mas ele quer, já é um passo. Aí a pessoa pega e te manda uma flor, né? Quando ela te manda uma flor, é a forma que ela está te pedindo perdão. E você tem que reconhecer que naquele ato tem um pedido de perdão, né? Ou então, ela, sabe, ela te dá um bom dia, ela te cumprimenta, né? E você fala, não, realmente, ele está me pedindo perdão. Né? Uma vez uma pessoa me ofendeu muito e as pessoas falaram assim, nossa, mas você não revidou? Eu falei, fiz aquela análise, né? Por que está fazendo isso comigo? Né? Eu não fiz nada. Deve ter seus motivos, deve ser assim. Aí, no outro dia, a pessoa preparou um lindo café da manhã, né? E me convidou para tomar um café da manhã, né, com ele. Olha, vem tomar um café da manhã comigo. Né? E ali eu entendi que estava um pedido de perdão, um pedido de desculpa, né? E eu ainda olhei aquela pessoa e pensei comigo, né? Ele não sabe o tanto que isso fez com que ele crescesse perante Deus, né? Quer dizer, perante Deus ele cresceu um pouquinho, né? Então é assim que nós temos que entender, né? Esse perdão pelos atos, né? Ou como que a pessoa está agindo, né? Tem os aspectos religiosos, né? O perdão está dentro do aspecto religioso, né? Essa necessidade que nós temos, né, que as faltas dos seres humanos devem ser perdoadas por Deus. Isso é um aspecto religioso, né, que nós vamos trazendo. Né? E a doutrina vem e nos ensina que não é assim. Né? A falta que nós cometemos como encarnados, ou até mesmo como desencarnados, não é Deus que tem a obrigação de perdoar. Né? Ele dá, sim, grandes oportunidades. Quer ver um dos grandes perdões de Deus, e que nós ainda não entendemos? A oportunidade da reencarnação. Né? É o maior presente que Deus nos dá para que nós possamos corrigir os nossos erros. Né? Ele nos dá essa grande oportunidade. E fala, né? Quer dizer, eu sempre falo, né? Deus assim fala, chegou até o momento de reencarnar, para que você possa recuperar, para que você possa reorganizar os passos errados que você deu na última, na antepenúltima, ou lá na milésima encarnação que você teve, né? A grande oportunidade. Então, o perdão de Deus, ele está dentro das oportunidades. Né? Já pensou uma pessoa que nos ofende, e aí chega a oportunidade de você cuidar da pessoa, de você conviver com ela. Isso é uma forma que Deus está falando, olha, eu estou colocando, né, o perdão aí do teu lado. Basta você pegar esta oportunidade. Então, o perdão de Deus, né, esse perdão, ele está bem dentro de nós, assim, ao lado de nós, de forma que nós não percebemos. Né? Às vezes nós passamos por cima. Existe dentro de nós, encarnados, uma necessidade muito grande de perdoar. Por isso que o perdão é um tema que sempre vem à tona. Nós sempre usamos esse tema. Por quê? Porque nós sabemos, nós trazemos dentro da nossa bagagem espiritual esse requisito
para o nosso aprimoramento espiritual. Dentro de todos os encarnados, essa semente está lá dentro. Não existe outro caminho para você se aprimorar espiritualmente se você não perdoar. Então, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos encarnando, indo e voltando, nós vamos aprendendo a perdoar, a esquecer, a não ficar focado naquilo que aconteceu, né? A gente acaba esquecendo e passa por cima e vai aprimorando o método do perdão, né? E aí vamos lá, algumas reflexões. É preciso perdoar para ser perdoado? Eu lembro, né, das preces de São Francisco, né, que nos mostra que nós temos mais amar, né, do que ser amado. Mas ele fala, né, amar do que ser amado, né? Ora, então eu não preciso perdoar só para ser perdoado. Eu preciso perdoar, né, para ser mais amado. Porque senão eu fico trocando. Ah, não, eu vou perdoar porque vai vir algo em troca. O perdão tem que ser livre, espontâneo e sem nenhuma condição, né? Eu desculpo, eu perdoo, mas eu não me preocupo se a outra parte vai me perdoar. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer, que é perdoar e esquecer, né? Esquecer e deixar, né? A vida vai levando o seu caminho devagarzinho, vai nos mostrando, né? E aí, minha outra reflexão. Se você desencarnasse agora, deixaria alguma ofensa recebida? Né? Com certeza, todos nós, se desencarnarmos agora, nós não teremos uma ofensa recebida. Nós temos várias. Nós deixaremos várias ofensas recebidas, né? Porque nós não estamos ainda nesse patamar de perdoar a tudo, né? Nós estamos tentando aprender a perdoar. Nós estamos tentando aprender a não ser egoísta. Quer dizer, nós estamos naquele esforço tremendo, diário, de sermos melhores. Nós não somos melhores ainda. Nós estamos nos esforçando para sermos melhores. Eu falo que a doutrina, nós estamos no jardim da infância da doutrina. Nós não somos reincidente da doutrina espírita. Eu, pela minha idade, é a minha primeira encarnação da doutrina espírita. Disso eu tenho certeza absoluta. Eu posso ter tido conhecimento bíblico, eu posso ter tido conhecimento evangélico, mas em outros bancos. O entendimento da doutrina espírita, para mim, ele chegou nessa encarnação. Aí que ele me despertou para a necessidade de ser melhor. Aí que me despertou a necessidade de dar uma burilada nos meus vícios. Então, quanto caminho eu ainda tenho pela frente? E quanto caminho todos nós teremos pela frente? Então, nós não estamos no patamar de falar, não, tudo que alguém fez para mim, eu esqueci, perdoei e botei uma pedra em cima. Não, nós não estamos, né? Nós estamos tentando, né,
esquecer, tentando aprender, né? Então, a outra reflexão. Você já perdoou todas as ofensas recebidas? Né? Será que tudo que fizeram para comigo, tudo que me falaram, tudo que me acusaram, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu deparei, eu esqueci, eu perdoei, e eu falei, não, não, né? Tem coisas que ainda estão lá dentro de mim, tem coisas que ainda me maltratam, tem coisas que ainda são lembradas e que eu tenho a certeza que me fazem mal. Então, hoje eu tenho a consciência de que guardar tudo isso faz mal. E que para isso eu preciso realmente perdoar. Aí sim eu estou sendo sincera, né? Hoje eu tenho consciência de que guardar me faz mal. Então, a minha consciência despertou, né? Então, dizem que bom mesmo, quer dizer, o ideal mesmo seria, né, que ninguém ofendesse ninguém, né? E que ninguém ficasse ofendido. Isso seria o ideal. Neste mundo de expiação e prova, isso poderia acontecer? Não, né? Nós sabemos que nós temos que passar para um mundo melhor, para que a gente não tenha mais ofensas, para que a gente não se sinta ofendido, né? Eu falo muito, tem pessoas que se melindram por pouca coisa. Esse melindre pequenininho, né, já é um sinal que a pessoa está se sentindo ofendido, né? Então, nesse mundo de expiação e prova, nós não temos como, né, não receber ofensas, não passar pelas ofensas. Né? Então, o perdão, ele tem uma característica sábia, de uma atitude sábia, né? Quando nós compreendemos que se nós perdoamos, desculpamos e recebemos o perdão e as desculpas, né? A gente começa a perceber que a vida vai se transformando. Então, a partir do momento que eu entro naquele estágio de ter o pensamento sempre voltado para o bem de quem me ofendeu, a minha vida se transforma. E eu passo a ficar calma, eu passo a ficar tranquila, eu tenho uma consciência mais equilibrada, né? E o melhor de tudo, eu tenho um sono tranquilo. Né? Porque quando você deita, você faz, né, aquela reflexão. Eu tenho alguém, né, que hoje eu fiz assim algo que maltratei muito, tal. Aí fala tem, né? E aí você pede realmente perdão. Olha, se eu não posso perdoar pessoalmente, né? Posso ir lá pessoalmente, por favor, né? Que a gente se encontre em espírito e a gente se perdoe espiritualmente, né? E aí você vai ter uma vida transformada, né? E aí vem uma pergunta: por que teria Jesus nos aconselhado a perdoar 77 vezes? Hã? Tem que ter algo. Ele não ia falar essa frase só para efeito, né? Porque ela ficou uma frase de efeito. Eu falo que as pessoas usam essa frase como se fizessem. Então, ela se tornou uma frase de efeito. Ele não era para isso que ele deixou essa frase, né? Então, lá na pergunta 338 do Consolador, o Emmanuel dá uma seguinte resposta.
a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 77 vezes. Então, quando Cristo falou essa frase, era para nos alertar que nós também erramos. Não é só a pessoa que erra, porque ficou muito cômodo o perdão. Sou eu que recebi a ofensa, sou eu. E eu não ofendo, eu não erro. Né? Emmanuel tem uma frase que ele fala, que antes de você falar que você não suporta alguém, pare para pensar quantas pessoas te suportam. Isso é Emmanuel que fala, né? Eu falo que eu aprendo muito com ele. E aí eu sempre falo, não, peraí, né? Quantas pessoas estão me suportando, né? Quem sou eu para ficar falando que eu não suporto aquela pessoa? Mas e quantas pessoas me suportam? E quantas pessoas me aceitam como sou? E quantas pessoas veem qualidades em mim? Né? E eu só fico vendo defeitos nos outros. Eu só fico achando que só aquela pessoa, as pessoas que estão erradas. E eu, né? Então, por isso que o Cristo deu essa chamada. Olha, você perdoa tudo isso, porque você também erra tudo isso. Né? Então, alguém também vai ter que te perdoar. Né? Então, essa é a mensagem de Emmanuel. Né? Bom, nós temos conseguido perdoar plenamente a todo aquele que nos ofendeu? Isso é uma para a gente parar para pensar. Eu tenho conseguido? Né? A espiritualidade fala que a prática sincera do perdão é muito difícil. Ela é muito pesada para nós nesse estado que nós nos encontramos de evolução, tá? Isso não significa que é impossível. Ele fala nessa fase. Então, os próprios espíritos têm essa consciência de que é difícil para nós. Né? Por isso que nós temos que ter um anjo de guarda que nos aconselha, né? Um anjo de guarda que fique nos acompanhando, né? Eu falando, olha, cuidado, é assim que você tem que fazer, né? Justamente porque é uma prática difícil, né? É uma das barreiras mais difíceis que nós temos para transpor, porque ela mexe com o nosso orgulho. Esse sentimento que nós temos dentro de nós, né? O orgulho. Aí eu ia falar, mas eu não tenho orgulho. Não, se você se libertar do orgulho, você se libertou de todos os vícios, né? Porque é ele que puxa tudo. É ele que puxa o egoísmo, é ele que puxa os ciúmes, é ele que puxa a falta de caridade, é ele que, não, é ele que puxa tudo, ele vem e carrega tudo junto, né? A falta de humildade, né? Então, por isso que é uma barreira que nós vamos transpor de forma lenta, né? Eu falo que não é impossível, né? Mas é lenta, né? Hoje nós vivemos o perdão, mas nós não vivemos com esquecimento. A gente perdoa, mas não esquece. Né? Por isso que ele não é completo. Para perdoar, você tem que perdoar e você tem que esquecer. Né? Você não pode viver com essas ofensas vivas dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Por quê? Porque essas ofensas, quando elas são muito latentes dentro de nós, que nós guardamos dentro de nós, que ficam ali remoendo, ela vai atingir diretamente o nosso corpo físico e o nosso perispírito.
tá? São dois corpos que ela vai. E aí, ela vai nos trazer certas deficiências, ela vai criar certas cicatrizes e também vai gerar doenças desnecessárias. Nós teremos doenças provocadas por isso, né? Então, quem carrega o ódio, a raiva, o medo e a insegurança, né, dentro dele, né, que é onde ele não perdoa, porque ele fica inseguro, ele tem medo, às vezes ele tem raiva, né? Ele vai ter algumas doenças que vão aparecer no seu corpo físico e ele também vai afetar a longevidade dele, ele vai viver menos, né? Porque ele vai deteriorar órgãos. Então, se ele tivesse lá um plano de 80 anos, ele pode viver menos, né? Quer ver uma das doenças que pode provocar esse excesso de ficar remoendo ofensas recebidas? O câncer é uma das doenças. Ele afeta diretamente as células, né? E todo médico oncologista fala que nós temos o germe do câncer no corpo. Todos nós temos células, nós somos formados por células. E aí elas começam a trabalhar de forma diferente e afeta, né, a harmonia celular. E é onde que nós estamos vendo aí, gente, o câncer está parecendo gripe, né? Eu falo parecendo gripe. Por quê? Porque as pessoas estão carregando muita raiva, as pessoas estão carregando muito ódio, muita ofensa, elas não estão esquecendo, isso vai cada vez mais. Porque ela provoca também uma queda no sistema imunológico, tá? O sistema imunológico é afetado diretamente, né? Porque quando nós estamos nesse processo, nós liberamos um excesso de adrenalina no corpo. E adrenalina em excesso faz mal para o nosso organismo, né? Então, somos nós que provocamos. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que a minha saúde física depende do meu comportamento. Como eu sou internamente, como eu penso, como eu fico, qual que é a minha sintonia, aonde eu estou sintonizada, né? Eu vejo por mim, quando eu entro em alto estresse, porque eu vivo, né, em alto estresse às vezes, eu começo a ter certos problemas que é só eu equilibrar eu falo, equilibrar o meu eu de novo, eu retorno melhor, né? Então, quem me conhece sabe que eu tinha uma doença autoimune, incurável. Ela era incurável, né? Uma doença que eu carreguei por muitos anos, desde criança, até os 68 anos de idade, né? Sempre na corda bamba, né? Que ela poderia explodir, né? Eu alimentava uma bactéria por autoimunidade. E essa bactéria poderia explodir e não tem remédio que segure. E não sei se é tudo que eu passo, eu acho que é tudo que eu passo, né? Que serve de lição para mim. Eu fui, acho que, me evangelizando e fui aprendendo a viver numa sintonia melhor. E de uma hora para outra a doença autoimune desapareceu, né? Então hoje eu não tenho a doença mais. Ela simplesmente sumiu, não existe mais. Então é prova de que quando você, né, sai desse processo de ficar guardando, você vai melhorando a sua vida. Os complexos de culpa e de remorsos que nós temos causado pela falta de auto-perdão, ele nos leva a ter um problema de autoestima, tá? E os espíritos, né, os benfeitores espirituais falam que essa autoestima poderá
no futuro, levar a pessoa a ter problemas até de esquizofrenia. Por isso que nós temos tantas doenças psicológicas, é a falta de auto-perdão. Quando alguém me fala que cometeu X, eu faço uma pergunta para a pessoa. Você conhecia, você sabia que isso era contra a lei de Deus? Quando você fez? Não, eu não sabia. Ah, então se perdoa. Se você fez e não sabia, por que você está se castigando, achando que você cometeu um erro? Se você cometeu, mas você não sabia que isso era errado, então se perdoe e vá viver uma vida melhor. O importante é você não errar novamente. Né? Então, quando você tem esse passado, você pega todo o seu passado e arquiva as mágoas passadas, né? Quer dizer, as tristezas do passado, você arquiva dentro de você, você vai acumulando energias densas dentro de você, né? E aí, uma das causas, doenças causadas por esse acúmulo, é as famosas artrites reumatoides, tá? Então, essas artrites que as pessoas têm, que tanta dor provoca e que a pessoa sofre muito, é tudo que está arquivado dentro dele, aquelas mágoas, aquelas tristezas. Gente, a tristeza, os falo que os momentos tristes existem da mesma forma que os momentos felizes existem, né? Então, tem que existir os dois, né? Para que você possa crescer. Você não pode viver só feliz, mas também você não pode viver só triste. Se eu estou triste hoje, amanhã Deus está me preparando um dia mais feliz. Ele não vai me preparar um dia mais triste. Né? E aí você vai levando e você vai aumentando a sua forma de autocura, né, de não correr atrás das doenças. Por isso que eles falam que as doenças estão no espírito. Onde está a doença? Dentro de nós. Né? Somos nós que as trazemos. Né? Então, tem as maneiras de perdoar, que nós vimos no Evangelho, só vou dar uma recordada, que é aquela nobre e generosa, né? Que você perdoa, mas não tem nenhuma intenção, você simplesmente perdoa, né? Tem aquela outra que você perdoa, mas impõe condições, né? Então, uma famosa, né? Olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais que você conviva comigo. Olha, eu te perdoo, mas eu não quero que você vá na minha casa, né? Eu te perdoo, mas se você estiver num lugar, eu não entro. Que são as formas que cada um encontrou de perdoar. Está no Evangelho, né? E no comecinho a gente leu essa mensagem, né? Então, como que nós devemos agir? Qual é a nossa atitude, né? Nós não podemos nos esquecer do famoso mandamento: amar o próximo como a nós mesmos, tá? Eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Qual que é a forma que eu me amo? Ora, se eu olhar no espelho, eu sei como que eu estou me amando, então é a forma que eu estarei amando o próximo, né? Então, a forma que eu me amo, né, é a forma que eu estarei amando a pessoa. Então, amar o próximo como você se ama, né? Porque o que vai adiantar você, né, olhar sempre o próximo, né? Olhar o próximo com, eu olho com simpatia, né? Mas não consigo desculpar, né? Se você olha com simpatia, é porque você tem que desculpar. É porque você tem que achar que aquela pessoa realmente ela tem coisas lá dentro que vale a pena você conviver com ela, né? Então, não é só você ficar, né? Eu vou ser simpática, né?
simpática porque a sociedade assim peça para que eu seja simpática. Não, eu tenho que ser realmente sincera, né? Depois você tem que ter uma consciência de que se o outro erra, eu também erro. Se o outro escorrega, eu também escorrego, né? Eu não caminho diferente. Nós estamos aqui num mundo, né, onde nós estamos juntos, caminhando juntos, né? E que essa forma de mudança de comportamento, nós temos que guardar sempre que ela é de forma gradual. Por isso que estão as divergências de pensamento. Um corre mais e o outro corre menos. Mas todos terão que chegar no mesmo ponto, no mesmo objetivo, né? Assim diz Deus. E assim Jesus nos ensina, que todos chegarão. E que não vai ficar nenhum para trás, né? Que Deus a todos estará acolhendo como filhos. Então, é uma coisa gradual, né? Então, é uma mudança gradual. Procurar dentro de nós o ponto de partida. Por onde eu começo? Qual que é a atitude que eu tenho que tomar? Né? Por onde eu começo a praticar esse perdão? Cada um sabe aonde começar. Aonde está o defeito? Né? Por onde eu começo? Depois, uma coisa que todo mundo tem que fazer, treinar o autoconhecimento. Quem sou eu? Eu me conheço, como a Tânia também a conhece muito bem. Ela sabe quem é ela, né? A Shirley sabe, a Odila sabe, né? Nós temos que treinar esse autoconhecimento todos os dias, tá? E ter essa facilidade de refletir que nós também somos injustos, né? Quem não comete injustiça? Quem que não age errado? Eu falo, quem que não dá uma desviada de vez em quando, né? Eu tenho uma amiga de estudo, né? Há muitos anos que essa menina está comigo. Ela me chama até de mãe, né? Ela me chama de mames. De vez em quando ela manda mensagem, mames, eu fiz feiura, né? E aí eu falo, e quem é que não faz feiura? Então, a pessoa sabe quando ela faz, né? Então, perdoar é colocar em prática o amor. Por isso que é difícil, né? O amor, esse sentimento que tá, né, que nós tanto, né, tanto gostamos, né? O espírito, quando está evangelizado, né, ele pega perdão e esquecimento e põe junto, vira uma coisa só, mas isso é para o espírito evangelizado. Por isso que eu falo, o evangelho é o caminho. Nós temos que aprender pelo evangelho, né? E não fazer considerações severas dos atos alheios, sem os pré-julgamentos. Né? Nós gostamos dos pré-julgamentos. Por quê? Né? Então, deixar, né, pensar sempre do outro lado, né? Por que está fazendo aquilo? Por que agiu assim? Né? Aí você vai dizer por teimosia, por ignorância, é por falta de conhecimento, né? E nós também estamos no mesmo caminho. Então, perdoar tem uma grande importância nas nossas vidas, é uma essência de vida, tá? Ele faz parte da nossa existência e faz parte da nossa vida como espírito. Então, nós vamos estar sempre praticando o perdão, seja encarnado ou seja desencarnado, né? Nós temos que aceitar primeiro. Eu estou tendo esse sentimento de perdão. A primeiro estágio, aceitação. Eu estou tendo, estou desenvolvendo. Depois vem a mudança.
eu quero mudar. Eu preciso mudar. Depois vem o esforço, né? Eu preciso entender. Eu preciso compreender por que fez isso. Chama esforço. A observação, né? Observar sempre se com a mudança, aquilo que me perturbava já não me perturba mais. Né? A partir do momento que não me perturba mais, é porque aquilo já não me, realmente já está indo embora. E a transformação, né? Eu pego tudo aquilo que é ruim e vou transformando em compaixão. Né? Não é pena, é compaixão. Compaixão, se vocês separarem, você está vendo compaixão, você está vendo com amor. Então, compaixão é você transformar esse tipo de sentimentos de injúria, de ofensas em amor. E a reconciliação, né? É a última fase. Então, não é só um que é responsável pelo perdão. Ambos são responsáveis, né? Então, ambos serão responsáveis pela reconciliação. Hamed, ele nos deixa uma frase, eu gosto muito do Hamed, ele fala o seguinte, que perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Né? Então, quando você perdoa, você não está aceitando. Você não está aceitando. Ah, não é, tem que ser assim. Não. Eu estou perdoando porque eu estou entendendo, né, o porquê que a pessoa fez aquilo. E para terminar, eu separei uma mensagem, uma leiturazinha do livro que se chama Mensagem do Dia, da Sheila, né? Do Espírito Sheila. Chama Esquece. Eu acho muito lindo, eu tenho esse livrinho, eu adoro ele. Então, vamos lá. Se deseja a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. Nós vimos que envenena a organização física. O esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água, onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga da tua mente qualquer episódio menos feliz, superando-o com o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades. E se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás em aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai, abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Sheila. Então, nós fechamos assim com esse ensinamento maravilhoso da Sheila, né? Que aqui ela resumiu quase tudo que eu falei, né? Como se fosse uma poesia. Eu falo que são espíritos que nos ensinam de forma tão carinhosa aquilo que para nós é tão difícil de ser aprendido. Né? E eles vêm com essas frases marcantes, com esses ensinamentos sublimes que têm que entrar dentro de nossas mentes, têm que entrar dentro dos nossos corações e têm que ficar gravados nos nossos espíritos. Né?
Então, que Jesus, né, nos dê sempre essa luz, que é essa doutrina maravilhosa, para que nós possamos um dia sermos recebidos de braços abertos, né, por toda a espiritualidade que nos acompanhou, que nos guiou, que nos aconselhou, e falar, olha, vocês realmente aprenderam, não tudo, mas um pouco daquilo que a doutrina espírita deixou. E essa casa, através de José Marques Garcia, né, que nós possamos ser recolhidos nessa casa depois da nossa, né, eu falo da nossa partida do plano terrestre, e continuar nossos estudos em outra dimensão, nessa casa que tão bem nos faz e que tanta coisa boa deixou em nossos corações e quantas modificações impregnou nos nossos espíritos. Então, que Jesus possa abençoar cada um de nós e que a gente possa continuar de mãos dadas, aprendendo cada dia mais o Evangelho do Cristo. Muito obrigada, muita luz e muita paz. Que assim seja. Mas, Ângela, antes de te agradecer, eu não sei porquê, eu sei sim, a gente sempre sabe. Veio parar aqui na minha mão, porque eu estava com o livro Antologia dos Imortais. Veio parar na minha mão para complementar essa fala, essa leitura da Sheila, o poema Perdoa, da Irene Ferreira de Souza Pinto, que diz o seguinte: recebe a aprovação de alma serena, desculpa todo golpe que te doa, guarda contigo a paz singela e boa, ainda mesmo ante a voz que te condena. Tudo no mundo é caridade plena, a fonte beija a pedra que a magoa, a estrela mostra o brilho na lagoa. A rosa enfeita o fúligo que envenena. A árvore esquece o vento que a desnuda. A terra inteira serve, humilde e muda. A chuva desce ao bojo das cisternas. Perdoa e quebrarás grilhões e algemas, buscando, enfim, as vastidões supremas, para a glória do amor na vida eterna. Então, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Assim, profundo, eu estava aqui refletindo, né? Principalmente naquele momento que você disse que algumas pessoas ainda não conseguem, né, pedir o perdão, mas, através dos atos, ela está pedindo perdão. E é verdade, né? A gente tem que aprender a ir observando o que acontece ao nosso redor. Então, nossa gratidão, muito obrigada, que Deus te ilumine sempre, minha amiga. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Precisando, é só... Pode deixar. Esse tempinho para a nova era eu sempre tenho. Mas gratidão mesmo, minha amiga. Muito obrigada. Gratidão, digo eu. Muito obrigado mesmo. Obrigada de coração. Muito obrigada. Queridos, estamos aqui, né, já encerrando o nosso evangelho, mas antes quero convidá-los para a nossa próxima semana, e será a terceira semana, que é da parábola. E a semana que vem estará aqui conosco a nossa amiga Doroti, né, que irá falar sobre a parábola Os Maus Vinhadeiros. Então, é uma parábola para a gente também estar aí refletindo, né? Então, vamos agora para o nosso encerramento. Vamos serenando ainda mais as nossas mentes, os nossos corações. Vamos pedindo que Deus nos ampare, para que a gente possa, Senhor,
levar a todos nossos entes queridos um momento de paz, um momento de luz, que possamos ter a humildade de pedir o perdão, seja através de atos, se for de palavras, as palavras verdadeiras, né? Para que possamos assim, Senhor, continuarmos a nossa caminhada. Rogamos aos benfeitores espirituais, os mensageiros que trabalham na equipe do Senhor José Marques Garcia, que possam visitar a cada lar que está aqui conosco, que posteriormente assistirão a este evangelho, que eles possam adentrar cada lar trazendo o medicamento necessário para a fluidificação das águas, trazendo o passe que nos ampara, que nos acalma, que nos ajuda no nosso refazimento, né, perispiritual, que reflete no nosso corpo material. Rogamos que as nossas melhores vibrações cheguem a todos os nossos amores, os mais próximos, os mais distantes, os que estão no plano espiritual, aqueles que estão perambulando pelas ruas, que estão nos hospitais, nos lares de idosos, Senhor. Abençoe a todos. E pedimos também, Senhor, pelos nossos governantes, que eles possam ser iluminados, amparados, para que sempre, Senhor, possa tomar as melhores decisões, que eles possam ter em suas mentes o compromisso assumido na espiritualidade maior. Abençoe, Deus. Hoje, seu Adalto? Sim. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, as oportunidades de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito. Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, bons amigos que estão aqui conosco, né? Os encarnados, os desencarnados, principalmente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, isso.